Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 23 de junho, e nós já vamos para a nossa aula número 21, certo, nono ano? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam bem acomodados em casa, tá? Eu também estou bem aqui, graças a Deus. Nono ano, na aula passada nós terminamos os exercícios sobre pontuação lá na página 124. Agora nós vamos começar aqui na página 126 com um poema bonitinho do Vinícius de Moraes, tá? Vinícius de Moraes, além de fazer grandes composições, né, grandes músicas junto com o Toquinho, ele também tinha uma parte dele de poeta para crianças, tá? Ele fazia muitas poesias infantis. Essa é uma delas, tá? A cachorrinha. Mas que amor de cachorrinha, mas que amor de cachorrinha. Pode haver coisa no mundo mais branca, mais bonitinha do que a tua barriguinha crivada de maniquinha? Pode haver coisa no mundo mais travessa, mais tontinha que esse amor de cachorrinha quando vem fazer festinha remexendo a traseirinha? Então veja, a gente percebe que é um poema feito para crianças, principalmente por causa da terminação no diminutivo. Esse monte de inha é uma linguagem característica que a gente usa para crianças, tá? Bonitinha, lindinha, feinha. Dizem até, ó, existe assim um pensamento, né, comum que fala que o francês é uma linguagem para você falar de amor, je t'aime, né, que os sons são mais adequados para você fazer aí uma declaração de amor. Que o inglês é uma língua muito própria, muito característica para você falar de negócios, de finanças. Talvez por ser uma língua que tenha uma estrutura sintática bem enxuta, né? E o português, dizem, né, que é uma língua específica, uma língua própria, é uma língua muito adequada para você falar com crianças. Principalmente por causa dessa terminação inho, né? Que bonitinho, que lindinho, que fofinho, né? Essa é uma linguagem infantil, uma linguagem para crianças. Aí a gente comprova essa teoria popular, né? Vamos dizer assim, essa conversa das pessoas em falar que o inglês é para negócios, o francês é para o amor e o português é para crianças, tá? Aí a gente percebe uma repetição, né? Mais que amor de cachorrinha, mais que amor de cachorrinha. Então os dois primeiros versos já começam com uma repetição. A gente pode perceber também que a segunda estrofe e a terceira estrofe também começam do mesmo jeito, né? Pode haver coisa no mundo, pode haver coisa no mundo. A palavrinha mais também se repete, mais branca, lá na segunda estrofe, mais travessa e mais tontinha na terceira estrofe. Também é uma característica da linguagem infantil a repetição de palavras, né? Então, tudo isso prova que esse poema de Vinícius de Moraes, ele fez para a criança. Mas o assunto dele é uma belezinha, né? Descreve uma cachorrinha, que jeito que ela é? Branca, a barriguinha cheia de mamiquinha, é uma cachorrinha travessa, tontinha, que vem fazer festinha remexendo a traseirinha. Muito bem. Vinícius de Moraes foi muito feliz na composição desse poema, porque descreve muito bem uma cachorrinha. Vamos lá, então. Aí você coloca lá no seu caderno, página 126, coloca a data de hoje, lembrando que tudo isso vai ser listado quando nós voltarmos, né? Qual é o assunto do poema? Ah, o assunto do poema é o amor do eu poético. Por quem? Por quem que ele está aí? Pela sua cachorrinha. Lembrando que eu poético é a mesma coisa que o narrador, só que o narrador ele vai aparecer num texto narrativo, numa história, tá? Quando a gente fala de poesia, a voz do poema, aquele que está contando o poema, chama-se eu poético. É muito importante você saber definir quem é o eu poético, quem é a voz que está cantando, porque aí a interpretação fica muito mais fácil, né? Quando é um poema, quando é uma música, eu poético. Quando é um texto narrativo, é o narrador. Certinho? 2. Podemos dizer que no poema o autor utiliza a repetição como um recurso que contribui para a construção do texto? Sim, sim. A repetição de palavras aí foi proposital, não é porque faltou aí vocabulário para ele não sabia se expressar de outra maneira. Foi de propósito, tá?
Para quê? Um recurso que contribui para a construção do texto. Sim. Em caso afirmativo, mostre que tipo de repetição ocorre. De versos, de palavras ou de partes de palavras. Então, a repetição de versos, a gente pode ver lá no primeiro e segundo versos, e de palavras também. Certo? Ele fez tanta repetição lá. Mas que amor de cachorrinha, mas que amor de cachorrinha. Pode haver coisa no mundo. E também ele repetiu algumas palavras, né? Mais e mais. Certinho? 3. A repetição tem influência na sonoridade do poema? Justifique. Sonoridade é o ritmo. Assim como uma música, antes dela ser música, ela é uma poesia. Então, antes de a música receber todo aquele tratamento musical, primeiro alguém escreveu a música no papel e essa música no papel é chamado de poema. Então, o poema tem que ter um som, uma sonoridade, um ritmo. Qual é o ritmo que essa repetição de palavras causou? Por que ele fala assim? Mas que amor de cachorrinha, mas que amor de cachorrinha, pode haver coisa no mundo mais branca, mais bonitinha, mais travessa, mais tontinha. Por que ele provocou esse tipo de som? Porque ele quer causar no leitor a percepção de que isso é um som que tem um som saudável. Saudável não. Uma sonoridade suave. Saudável não, né? Suave. Então, olha. Quando você vai conversar com uma criança, né? Às vezes nem bebezinho, né? Uma criança de 3, 4 anos, você costuma baixar seu tom de voz e falar assim, ah, que belezinha, dá um beijinho aqui. Então, essa voz suave, ela é característica para nós conversarmos com criança. E o poeta conseguiu esse ritmo, esse som, repetindo palavras e usando muitas palavras no diminutivo, tá? Criancinha, cachorrinha, bonitinha, barriguinha, mamiquinha, tontinha, festinha, traseirinha. Veja quantas palavras no diminutivo. É o que está perguntando o exercício 4. Ó. Já antecipei a resposta para você do 4. Observe e responda o que as palavras abaixo têm em comum. Cachorrinha, bonitinha, mamiquinha. Primeiro, quanto à forma e depois, quanto ao sentido que expressa. Então, quanto à forma, todas elas estão terminando de que jeito? Todas terminam em... Olha lá. Cachorrinha, bonitinha, mamiquinha. Todas terminam em... inha. Tá? E... Quanto ao sentido que expressa, o que quer dizer cachorrinha, bonitinha, mamiquinha? Algo que está em tamanho pequeno. Tá? Então, essa terminação inha, esse sufixo inha, é uma marca, é uma característica para nós escrevermos tudo que é pequeno. Às vezes, não é só pequeno de tamanho, mas é pequeno no sentido assim afetivo, por exemplo. Ou também ironia, né? Pode ser. Por exemplo, o aluno chega atrasado na aula e o professor fala assim, que bonitinho, ele não tem um reloginho na casinha dele. Então, ele fala assim, bonitinho, reloginho e casinha, ele está usando o diminutivo inho para ser irônico. Ou não, ele pode falar também assim, ó, você viu uma criança, ou uma flor, um animal, e fala assim, que bonitinho, que meigo. Aí é afeto, aí é carinho. Então cuidado, às vezes o diminutivo pode mostrar realmente uma coisa pequena, tá? O diminutivo pode mostrar carinho, afeto, ou o diminutivo pode mostrar ironia. Como é que a gente vai saber o uso do diminutivo? Depende do contexto da frase, tá? Então perceba, coisa pequena, tá? Carinho ou ironia.
Um dos três. Aqui no texto, pode ser duas coisas aqui no texto, né? Menos ironia, mas pode ser realmente uma coisa pequena, porque a cachorrinha é pequenininha, e também uma forma carinhosa de falar que cachorrinha bonitinha, tão branquinha, que tem manequinha na sua barriguinha, tá? Mas não é uma forma irônica essa não. 5. O uso das palavras do grau diminutivo tem alguma função no poema? Contribui para expressar um sentimento predominante do eu poético? Sim. Sim, foi o que eu acabei de falar. Aqui, o diminutivo mostra o quê? Ternura, carinho, né? Então você trata com ternura, você trata com amor, você trata com carinho e acaba chamando a pessoa ou tudo aquilo relacionado a ela no diminutivo. Que amorzinho de aluninha, fez toda a tarefa, que belezinha. Tá? Aí não é ironia, aí realmente eu estou elogiando mesmo o trabalho da aluna, certo? Então tá bom. Então, vamos lá pegar nosso ultrapotente apagador de última tecnologia e segurando a lousa para não cair, tá? Aqui a tecnologia high-tech, o Zuckerberg aí ele vai adotar, ele vai comprar essa tecnologia, ele já comprou o WhatsApp, ele comprou o Facebook e ele vai comprar essa tecnologia minha aqui também de um Perfect, que apaga uma lousa que é bamba. Certinho, pessoal? Então vamos lá. 6. Observe novamente as palavras citadas na atividade 4. É possível afirmar que elas são formadas de pequenos pedaços, tanto que no que se refere à forma, quanto no que se diz respeito ao sentido? Dê exemplo. Então, ó, em outras palavras, o exercício está perguntando assim, ó, cachorrinha, por exemplo, tá? Tem outras palavras no diminutivo aí, poderia ser bonitinha, barriguinha, mamiquinha, festinha ou traseirinha, qualquer uma delas poderia ser, né? Quando eu tenho essa palavra cachorrinha aqui, ela é formada de pequenos pedaços? Sim, ela é formada de uma parte e de outra parte. Essa parte que não muda é o radical. E essa parte que muda é o sufixo. Então, ó, com esse começo aqui, eu posso formar cachorro, cachorros, cachorrinho, cachorrinhos. Eu posso formar cachorra, cachorras, cachorrinha e cachorrinhas. Então, só com esse começo que não muda, ó, radical, não muda. Por isso que ele é radical, né? Porque ele não muda, ele é sempre o mesmo, né? Então, o radical aqui, com esse radical eu posso formar 8 palavras, tá? E depende também do que eu coloco como sufixo. Então eu posso colocar assim, ó, cachorro, cachorros, cachorrinho e cachorrinhos. Eu posso colocar cachorra, cachorras, cachorrinha e cachorrinhas. Então, esses são os sufixos. Quando eu acrescento sufixos a um radical, eu mudo a palavra inteira, tá? Mas isso é importante. Você perceber que aqui eu tenho um pedaço de uma palavra, aqui eu tenho outro pedaço de outra palavra, esse pedaço tem um nome e esse pedaço tem outro nome. A gente fala pedaço, mas tem os nomes certos, tá bom? Vamos ver se está tudo respondido nas 6. É possível afirmar que elas são formadas de pequenos pedaços? Sim. Você pode até experimentar um sim aqui, ó. Sim. Exemplo. Tanto no que se refere à forma, quanto que diz respeito ao sentido. Dê um exemplo. O sentido aqui, ó. O que significa esse sufixo? O que quer dizer inha? Sufixo para pequeno, coisa pequena, né? Então tá respondido, ó. É possível dizer tal, tal, tal? Sim. Qual o exemplo? Cachorrinha. Aqui eu tenho um pedaço, aqui tem outro pedaço. E qual é o significado da segunda parte? Pequeno. Certo? Agora vem um exemplo, tá? A significação das palavras é o resultado da junção da significação de diversos pedaços que nelas podemos encontrar, certo?
Você tem aqui dois pedaços para formar cachorrinha no diminutivo e no feminino e no singular. Então veja, esse sufixo aqui me mostra três coisas. Primeiro, que está no diminutivo. Segundo, que está no feminino. E terceiro, que está no singular. Tá. Agora vamos ver com a palavra mestra. O autor pegou aqui o mesmo exemplo, o mesmo tipo de exemplo, só que agora com outra palavra. O que ele fez com a palavra mestras? M-E-S-T-I-O-R, até aí é o radical, quer dizer, a pessoa que ensina. Essa letrinha A mostra que é do sexo feminino, porque eu sei que tudo que é esse Azinho aí, essa terminação A, mostra o gênero feminino. E o S de plural, são várias mestras. Então você tem mestre, o A e o S. Todos esses três pedaços aí formaram a palavra mestras. Página 127. Na estrutura das palavras podemos encontrar várias partes com um significado próprio. São unidades significativas que se chamam elementos mórficos ou morfemas, tá vendo? Falei para vocês que a gente estava falando de pedaço, mas na realidade isso tem nome. Então esse pedaço aqui é um morfema. Esse pedaço também é um morfema. Cada um com sua característica. Esse morfema do começo aqui é o radical, é a parte que não muda, é o que mostra o significado da palavra. Esse morfema aqui é esse pedaço. Esse pedaço aqui está mostrando que é uma coisa pequena, que é uma só, que é singular e que é feminino. Tá? Então vamos lá ver outros exemplos. Há palavras que são formadas de um só morfema e outras palavras que são formadas de vários morfemas. Exemplo. Cruz, eu só tenho um morfema. Menina, eu tenho dois morfemas. Um pedaço que é até o N e outro pedaço que é o A. Meninas, eu tenho três pedaços, três morfemas, tá? O primeiro é menin, depois o A e depois o S. Certinho? Agora os nomes, vamos dar nomes aos bois, olha lá, radical, etc. Pega aí o quadro da página 127 e entenda esse quadro junto comigo, ó. Qual que é o nome do elemento mórfico ou morfema? Você tem um elemento mórfico, você tem um morfema, você tem um pedaço que se chama radical. O que é o radical? É a base do significado para as palavras de uma família que está presente nessas palavras, tá? Então é a base. Com essa base eu posso formar 8 palavras, lembra? Cachorro, cachorras, cachorrinha, cachorrinhas, cachorrinho, cachorrinhos. Então essa é a base. Esse é o radical, é a parte que não muda. Significado, sentido relacionado à realidade, ao mundo fora das palavras. O que significa cachorro, o que significa aqui, por exemplo, amigo, né? E exemplo, eu posso formar amiga, amigável, amiguinho, tudo com o radical, A, N, I, G, e vou trocando o sufixo. Então, radical é a base, é a parte que não muda. Vogal temática. A vogal temática é a vogal que se junta ao radical, preparando-o para receber as terminações ou outros elementos mórficos. É um sentido voltado para a gramática da língua. Então, quando eu tenho lá, falava, esse azinho é uma vogal temática, porque eu sei que é um verbo de primeira conjugação. Falar, tá? Tema. Tema é o radical que já recebeu a vogal temática. Então, o radical mais a vogal temática é o tema. Quando eu tenho fala, eu tenho o tema, F-A-L mais o A. Desinência, terminação, é o morfema, é o pedaço que se acrescenta no final das palavras que faz as flexões. O que quer dizer flexão? Flexão de tempo, de modo, de número, então eu tenho aumentativo, diminutivo, eu tenho singular e plural. Flexão é isso, você mudar uma palavra para o masculino, para o feminino, para o singular, para o plural, para o aumentativo ou para o diminutivo. A palavra vai se flexionando. Olha lá, que é o que eu acabei de falar. Indica gênero ou número, em substantivos, em adjetivos, os certos pronomes e numerais. E quando é um verbo, eu posso identificar, através da desinência, o modo, o tempo, o número ou pessoa. Então, quando eu falo ali, olha o exemplo, cantoras, eu tenho o radical, que é o cantor, até o R. Depois eu tenho uma desinência A e uma desinência S. Esse A mostra para mim que é feminino e esse S mostra para mim que é plural. Quando eu tenho um verbo, eu também tenho um radical, F-A-L.
Esse A é uma vogal temática, ele mostra que é um verbo de primeira conjugação. E esse SSE vai mostrar o tempo. Se eu falasse, se eu cantasse, é o subjuntivo, é aquela parte que dá a ideia de possibilidade. Prefixo é o pedaço que vem antes. Se eu tivesse como colocar um prefixo aqui, uma palavra, um pedaço aqui, seria o prefixo. Quando é no final, é sufixo. Prefixo é o morfema colocado antes do radical de uma palavra, daí eu formo uma outra palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra respeito. Quando eu coloco um prefixo, eu posso colocar desrespeito. Eu tenho a palavra normal. Se eu colocar um prefixo aqui, eu crio a palavra anormal. Então, se vem antes é prefixo, se vem depois é um sufixo. É o que está falando aqui, ó. Desrespeito, prefixo des. E sufixo? Sufixo é o morfema colocado depois do radical de uma palavra para formar uma outra palavra. Rosinha, sufixo inha. Animadamente, sufixo mente. Cuidadoso, sufixo oso. Então, antes é prefixo. Aqui é fácil agora falar, né? Pre é pré. Tudo que você faz antes, você faz a pré-escola antes da escola. Tá? Preparar, pré-escola. E sufixo é o que vem depois. Aqui então você tem um resumo da formação das palavras. Como é que as palavras se formam na nossa língua? As palavras se formam com um radical e acréscimo de sufixos ou prefixos. Cada pedacinho desse, a palavra um pedaço não vai existir aí, né? Cada pedacinho desse tem um nome, tá? Cada pedaço é um morfema. E dependendo das terminações, dependendo dos morfemas, a gente pode ter masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo. Certinho? Então tá bom. Agora na página 127 tem uma tirinha do menino maluquinho. Vamos lá entender. O menino maluquinho. Mãe, resolvi que você é piloto. Ai, meu Deus. Esse negócio de corrida de carro é perigoso, filho. Que carro, mãe? Eu quero é voar. Avião? Não. Você vai viajar muito. A mamãe vai ficar com saudades. O motor pode parar. Que motor, mãe? Fica tranquilo. Eu vou ser piloto de asa delta. Então, se a mãe dele já ficou desesperada com piloto de avião, imagina ela, né? O desespero dela quando ele fala que vai ser piloto de asa delta. Meu Deus, isso pra mãe é uma coisa você chegar e falar pra sua mãe que vai voar de asa delta, tá? Exercício 7. Você já pensou no que vai ser no futuro? O maluquinho já. Quais são os planos dele? Ele tem um plano radical, ele quer ser piloto. Ele quer ser piloto. Depois, no final da tirinha, a gente descobre que ele quer ser piloto de asa delta. Que tipos de piloto você conhece? Como é que a gente sabe que tipos de piloto existem? Existem pilotos de carro, de avião, que mais? De moto, que mais? De navio, de carro de corrida, de moto, etc. Certo? Por que a mãe do menino maluquinho ficou tão assustada no último quadrinho? Porque, lógico, né? Porque é muito perigoso, porque ele diz que vai ser piloto de asa delta e isso é muito perigoso. Imagina, você não tem nem controle sobre a asa delta, ela vai pelo vento, né? É muito perigoso ser piloto de asa delta. Então, pessoal, eu vou parando por aqui, tá? Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Eu espero que até aqui tenha ficado tudo claro, tá? Que as palavras, elas têm pedaços. Os pedaços das palavras são chamados de morfemas. A parte da palavra que não muda é um radical.
Se você coloca um pedaço antes, você está colocando um prefixo. Se você coloca um pedaço depois, você está colocando um sufixo. E esses pedaços, eles mostram singular, plural, aumentativo, diminutivo. Singular, plural, aumentativo, diminutivo. E se é masculino ou feminino, certo? Beijo pra vocês. Tchau.